Vamos seguindo daqui. A gente continua também com a cobertura especial, acompanhando aí o desdobramento das investigações, do que vai ser feito depois do desabamento do teto da Igreja São Francisco. Vamos ouvir, gente, esse vídeo. Ele foi feito logo após o desabamento. A poeira, fumaça que subiu com a queda da estrutura de madeira, uma construção do século XVIII, e depois todo o trabalho intenso para o resgate das vítimas. 5 pessoas feridas e 1 pessoa morta. Pauliane Araújo segue lá em frente à igreja, que está interditada, e agora vai conversar com Sóstenes Macedo, diretor da Defesa Civil. Qual o próximo passo da Codesal em relação a esse problema, Pauliane? Exatamente, Tiale. É o que todo mundo quer saber, né, Sóstenes? Bom dia. Qual o próximo passo da Defesa Civil? Mas eu vou começar já trazendo aqui uma polêmica. A gente estava conversando há pouco. Se a Codesal tivesse vindo aqui quando foi observado o problema da dilatação do teto, né, que foi na segunda-feira oficiado, vocês teriam fechado a igreja, não teriam deixado abertas, né, Sóstenes? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tiale. Bom dia a todos da Record Bahia. Dependendo da vistoria realizada, observando o cenário de risco, esse é o procedimento padrão da Defesa Civil de Salvador. Quando nós identificamos risco em alguma edificação, nas vistorias realizadas, a gente procede sempre pela notificação do fechamento com a interdição realizada no desdobramento disso pela SEDU. Nesse caso, trata-se de um imóvel tombado pelo IPHAN e também, quando há a vistoria da Defesa Civil em imóveis tombados, além do particular, do detentor do imóvel, nós notificamos também o IPHAN, que é o órgão responsável para fazer as análises devidas e tomar as providências legais cabíveis para a garantia da segurança às pessoas e a garantia à segurança do patrimônio histórico. Sóstenes, vocês vão trabalhar aqui ainda ou a parte da Defesa Civil já foi feita? Nós já realizamos ontem a varredura, fizemos o isolamento da área, fechamos o espaço. O Corpo de Bombeiros fez a última operação para resgate de possíveis vítimas, o que, graças a Deus, não houve na sequência da identificação da vítima fatal. A posteriori, nós solicitamos apoio da SEDU para fazer a interdição e da Guarda Municipal para fazer a cobertura desse espaço. As viaturas da Guarda Municipal estão aqui desde a madrugada de ontem para fazer esse apoio logístico de garantia do patrimônio. Dessa forma, a Codesal, agora, com a notificação feita, somente liberará o retorno das atividades da igreja após o afastamento de qualquer risco, quando o risco for sanado, que eventualmente se dará com o restauro desse importante edifício da história da nossa cidade. E aí você está falando de algo muito maior do que apenas o teto, porque tem várias estruturas lá dentro que estão sob ameaça também. Então precisa realmente de uma reestruturação grande, né? Muito possivelmente. Nós não identificamos visualmente o risco, inclusive, do forro da nave central da igreja. E aconteceu esse episódio de desabamento do forro. Possivelmente, outras áreas laterais, na área também do altar, pode estar passando pelo mesmo tipo de degradação. Tem a cota superior, você deve se recordar, Pauliane, que em 2023, esta via ficou fechada por mais de 3 meses, nas proximidades do São João, com festividades aqui no Terreiro de Jesus e também do 2 de julho por causa do pináculo que estava tombando. Ocorreu que, após a retirada do pináculo, nós liberamos novamente o uso da via. A Codesal sempre atua na premissa da segurança. Nossa missão é não permitir que episódios com vítimas aconteçam na nossa cidade. Então, as pessoas que enxerguem cenários de risco devem se afastar dele, como nós falamos, inclusive, nos períodos chuvosos, e observando qualquer situação de risco, diz que é o 99, para que as nossas equipes da Codesal possam realizar a vistoria por meio dos nossos engenheiros, dos nossos geólogos, dos arquitetos, aqueles que são os responsáveis técnicos para fazer essas análises. Sóstenes, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que eu entrevisto você numa situação em que há um casarão tombado, apesar, né, de estar reduzindo a igreja de São Francisco a um casarão, mas no sentido de um imóvel tombado no nosso centro histórico, no nosso centro antigo, com essa situação de desabamento, seja parcial, seja por inteiro. Esse é um problema que atinge Salvador, num ponto histórico, num ponto do coração turístico e que não tem previsão de ser resolvido, né? É um problema, é uma polêmica e do seu ponto de vista técnico, o que é que deve ser feito, o que é que precisa ser feito para que a gente não continue, ano após ano, trazendo situações de morte por desabamento de casarão tombado, que a gente incorre naquela polêmica, mas não tinha condição de restauro financeiro.
Nós temos aqui um episódio ocorrido no ano passado, na região do Taboão, você acompanhou de perto, varandas dali daquela edificação tombaram, graças a Deus não tinha ninguém passando na hora, mas 3 carros foram atingidos e foram esmagados. Esse cenário não deve se repetir. Então a gente precisa de política pública que incremente aí a cultura com recursos federais para que isso não possibilite que o nosso patrimônio histórico seja depreciado, seja deteriorado e assim fazer com que Salvador, que é essa cidade berço do Brasil, possa garantir e manter a sua estrutura histórica preservada. Não somente aqui no Pelourinho, mas em todo o centro histórico nós contamos com quase 1.300 casarões que são catalogados pela Defesa Civil, inclusive com a gradação de risco desses. E todos esses imóveis são informados aos particulares e ao órgão tombador, seja o IPHAN em âmbito federal, seja o IPAC em âmbito estadual. Estes que são os órgãos tombadores, as autarquias responsáveis pela preservação desse patrimônio histórico. Sóstenes, muito obrigada pela entrevista. Tiali, você já viu aí, né? Tem muita coisa ainda para a gente trazer para o nosso telespectador. Com certeza todos estão ansiosos aí pela fala do IPHAN. O presidente Leandro Graz já está aqui na Igreja de São Francisco, vai conversar com a gente ao vivo daqui a pouco. Eu vou devolver para você, mas eu volto já já, Tiali. Paulina, se conseguir falar aí mais uma vez com o Sóstenes Macedo, porque a gente gostaria de ampliar aqui essa nossa discussão, inclusive para a Sóstenes também trazer aqui detalhes do tempo, que a gente já percebeu uma mudança brusca no tempo, e isso deve atrapalhar, inclusive, o trabalho que vai ser realizado a partir de agora na Igreja São Francisco de Assis. Os escombros continuam por lá, esse material de escombro que sobrou precisa ser retirado. Sóstenes Macedo de volta aqui ao vivo. Bom dia para você, Sóstenes, mais uma vez um prazer a gente conversar, e eu tenho comentado desde cedo aqui no Bahia no Ar, porque o sentimento que a gente tem é de que foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. E desde ontem, quando nossa cobertura ao vivo, acompanhou de perto essa tragédia, eu fiquei me perguntando, será que Salvador está de fato preparada para um turismo arquitetônico, para um turismo que os visitantes querem conhecer da nossa história, da nossa cultura? Quem chega de fora não vai só para a praia, quer ir para o museu, quer ir para essas igrejas tombadas, outros casarões antigos também, para conhecer parte da história do Brasil que está aqui em Salvador. E a gente tem praticamente todo ano situações parecidas, de desabamento de marquise, de fachada ou de estruturas maiores, como foi o caso de ontem da igreja. Com vítimas, sem vítimas, mas são situações que ligam o alerta. Eu quero saber o que é possível ser feito, porque desde a ladeira da montanha até centro histórico, centro antigo, a gente tem muitos casarões antigos. Há uma planilha anual, porque o IPHAN disse que não tem uma planilha de visita anual. O que é possível ser feito a partir de agora? Então, Tiali, sua avaliação é fantástica, perfeita. Você fala aí da ladeira da montanha. A ladeira da montanha, a gente ficou com ela fechada por mais de 3 meses. Fizemos as notificações devidas. Naquele episódio se tratava de 3 casarões de responsabilidade da Condé, à época do governo do estado, em que, além da questão histórica, nós tivemos um problema de mobilidade também. A ligação da cidade baixa com a cidade alta ficou fechada e interrompida por 3 meses. Todos esses processos são realizados continuadamente. As nossas equipes fazem vistorias constantes nesses casarões, somente aqui no centro histórico. Eu vou interromper rapidinho, desculpa, Sóstenes, continua aqui comigo. Gente, só para informar que a Polícia Federal acabou de chegar aqui no local. Eles estiveram ontem aqui e eles vão continuar. Marcos Alexandre vai tirar a câmera para mostrar o início da perícia. Enquanto a gente mostra as imagens da Polícia Federal chegando aqui ao local, Sóstenes, a gente continua com a sua resposta. Então, tudo que é possível ser realizado na perspectiva da prevenção, das vistorias, nós fazemos. E, é claro, encaminhamos para os responsáveis legais. O detentor do imóvel, que é o responsável pela manutenção, e os órgãos tombadores, porque são localidades que não podem ser realizadas as intervenções sem autorização prévia. Então, e as planilhas? Sobre a pergunta de Tiali, que isso é bem importante, né? A gente falar sobre essas planilhas. Olha, eu não sei de que forma ela cita a planilha, mas os relatórios existem de todos esses imóveis. Então, todas as... Na Codesal você tem? Todas elas nós temos lá, e não só na Codesal, mas nós encaminhamos isso para os responsáveis legais. Então, todos aqueles que, aquelas atividades que apresentem risco, nós informamos imediatamente
aos órgãos responsáveis. Eles estiveram aqui ontem, a Polícia Federal, Sóstenes, você acompanhou também o trabalho deles, eles estiveram aqui ontem para realizar essa vistoria. Por que vira um caso de Polícia Federal esse tipo de investigação? É porque é tombado pelo IPHAN? Muito possivelmente. Começou com o DPT, por conta da vítima fatal, e possivelmente por se tratar de um órgão, de uma edificação tombada, a Polícia Federal já estava aqui desde ontem também fazendo a perícia do episódio ocorrido. Sóstenes, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Tiali, daqui a pouquinho tem a entrevista ao vivo com o presidente do IPHAN, Leandro Graz, que já está aqui. Vocês acompanharam. Eu vou chegar lá para perto, vou vir aqui com Marcos Alexandre para a gente mostrar por onde eles acessaram aqui a igreja de São Francisco. Vieram por essa parte aqui de trás, entraram pela porta lateral. Aquela rua ali está liberada, mas para imóveis. Daqui a pouquinho a gente vai ter o presidente do IPHAN ao vivo. Eu vou devolver para você, Tiali. E eu te chamo assim que ele estiver disponível para falar com a gente. Muito obrigada, Paulina. A gente vai seguir ao longo da nossa programação, trazendo todo o desdobramento dessa tragédia, a responsabilidade de cada órgão público, porque não é possível haver um ator apenas isolado responsável por essa tragédia. A gente sabe do trabalho da Defesa Civil, a gente tem a responsabilidade também da comunidade franciscana, que é responsável pela propriedade, pela manutenção. Tem também o papel do IPHAN e de outros órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre isso. Agora, 8